Oi, gente, tudo bem? Eu tô começando a gravar uns vídeos que você vai me ver sem maquiagem, ao acordar, de roupão. Mas tudo tem uma intencionalidade. Não é porque eu sou relaxada, mas é porque eu tô fazendo alguns experimentos de mudanças, de reações químicas cerebrais. É isso mesmo. Eu tô lendo o livro, esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Você vai, ao ler esse livro, você vai lembrar muito da Elaine Uveres e do Hélio Couto. Então, o que que acontece? E a minha função aqui é facilitar, para quem não tem tempo de ler o livro, dar algumas dicas que estão me ajudando. Eles falam de um vácuo quântico. O Joe Dispenza, ele fala muito, enquanto Hélio Couto fala muito da parte científica dos elétrons, o Joe Dispenza também aborda isso, mas ele também aborda as reações químicas cerebrais. Então, quando você acorda, para você dormir, você entra num estado teta. Sabe aquelas músicas de frequência que você escuta aí no YouTube para meditar? Então, a gente tem a versão beta, que ainda lida com o estresse. Depois tem a versão teta, depois tem a versão alfa. Eu acho que eu falei fora de ordem agora. Mas por último, a gama. A gama é o grande segredo, porque foi feita uma descoberta científica que a gama ela consegue fazer todo o cérebro trabalhar em coerência. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, como é que a lei da atração funciona? Quando você tem um cérebro mais coerente, você vê mais oportunidades, você tem ideias melhores, você vê estratégias melhores. Então, não é só visualizar. O seu cérebro fica mais potente para tomar decisões mais assertivas. E aí, quando eu acordo, eu venho dessa onda gama. Então, por isso que eu prefiro já correr e gravar o vídeo para conseguir o máximo de informações desse experimento. Então, para você entender, por que que às vezes o Hélio Couto falava assim, a pessoa fica focando em casa, carro e apartamento. Ela fica olhando na garagem de vários segundos, cadê o carro que ela idealizou? E a gente fala muito que a visualização é importante, mas para isso você precisa ter um preparo cerebral para ser importante. Por quê? Se você fica focando na matéria, só visualizando a matéria, você vai entrar no mundo da partícula. E a ideia não é focar na matéria. Não é o pensamento que cocria, é o sentimento. Então a ideia é você focar no nada, exatamente, o nada, no vácuo quântico. E trazer nesse vácuo quântico como se fosse um holograma o sentimento. Porque aí você vai entrar, em vez de você entrar, a gente está falando dos elétrons agora, na partícula do átomo que gera a matéria, algo tangível, você vai entrar na energia dos elétrons como frequência, que são as ondas, que cientificamente está comprovado que o universo é ocupado por essas ondas. E aí tem as reações químicas do cérebro. Então, tá entendendo como quando a gente fala assim, quando a gente foca numa coisa sem parar e fica pensando naquilo, você tá pensando na matéria, na partícula, e você não consegue se conectar com a energia que te liga ao vácuo quântico. O vácuo quântico que cria tudo. Então, quando você pensa em algo, lógico, você tem que estar na sua mente o que você quer, óbvio. Só que você tem que pensar no sentimento, mas depois soltar. O que é o soltar? É falar, já tá feito. E não pensar mais naquilo. Entendeu? Por quê? Por que você não pode ficar pensando naquilo novamente? Aí eu vou entrar mais nas reações químicas do cérebro. Quando a gente vive no passado, a gente recria um futuro previsível. Um exemplo claro sobre os padrões. A pessoa terminou um relacionamento e arrumou um cara igualzinho àquela pessoa anterior.
Por quê? A minha mente estava mais presa no passado. Quando eu consigo sentir o presente, sem pensar no futuro com preocupação, e me conectando com esse vácuo quântico, eu não tenho um futuro previsível. Eu tenho um futuro desconhecido. E aí eu começo a me conectar com várias possibilidades. Então a ideia aqui é você se conectar no presente, mas não num futuro previsível, mas num futuro desconhecido. E qual a maior dificuldade, que não é fácil, mas no momento que você faz, então assim, eu tô de férias, então eu tô aproveitando esses dias para fazer esses experimentos. Então, o cérebro já te condicionou a voltar para o passado. Então, o que vai acontecer? Ao dormir, você vai mentalizar, você vai fazer afirmações positivas, no sentido assim, do poder do eu sou. Eu sou capaz, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou próspero. Durante 7 dias, eu quero que você faça esse experimento também. Só que o que vai acontecer? A reação química do seu cérebro, ela está numa organização para voltar ao passado. E como ele volta ao passado? Aos problemas. Ele vai voltar nas coisas que você dava mais atenção. E é óbvio que a gente dá mais atenção nos problemas. E aí, na hora que você começar a fazer essas afirmações, vão vir cenas dolorosas. Muito dolorosas. Eu tô passando por um divórcio. Então, assim, eu vou fazendo as afirmações, vão vir cenas super dolorosas. Super. Eu aponto, assim, de vários dias, tem insônia. Então, você tem que se preparar. Você não pode fazer esse experimento e ter que acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte. Você tem que ficar bem para entender e sentir cada passo desse experimento. Então vai vir traumas, vai vir cenas horríveis, mas é o quê? O cérebro, você programou o teu cérebro para voltar no passado. Nos vídeos anteriores eu falo do modo de sobrevivência. Volta nos vídeos anteriores. Então você programou. Então o cérebro ele vai querer que você entre num estado previsível, porque é o que ele está condicionado. E quando você se nega a entrar nesse estado previsível, então eu comecei a ter uma luta interna. Vinha essas cenas dolorosas do passado, aí eu intensificava as minhas afirmações e tentava visualizar outras coisas. Eu tentava visualizar coisas novas. Então você tem que substituir coisas novas, mesmo que não aconteceram, por isso é o poder da visualização, para tirar essa reprogramação do passado. Mas o cérebro, fisicamente, ele vai te tentar. Ele vai fazer você ter vontade de chorar, ele vai te dar enxaqueca, ele vai te dar dor de cabeça, dor no corpo, mas você tem que persistir. Por quê? A gente tem que... Ele mostra no livro essas conexões que te voltam no passado, ela deixa as ondas cerebrais incoerentes. Tudo aqui é cientificamente comprovado por encefalogramas. Então, o cérebro vai querer te dar até sintomas físicos para falar assim, volta no passado, volta no passado. Então, assim, não vai ser fácil, gente. Não vai, olha a minha cara de acabada, não vai ser fácil. Mas eu já tô percebendo pequenos resultados. Então, todo dia, antes de dormir, eu falo, amanhã meu dia vai ser extraordinário. O vácuo quântico vai me dar uma resposta rápida para todos os meus problemas. Quando eu acordo, eu faço a seguinte afirmação. Hoje o dia vai ser melhor que ontem. E quando eu faço um balanço, o dia foi melhor que ontem. Faz o teste por 7 dias. Mas uma coisa, quando o Hélio Couto fala em catarse, isso também entra em catarse. O que é catarse? Para a gente ter mudanças significativas, a gente também tem que enfrentar o que é ruim. Então, o cérebro vai te mostrar as coisas ruins.
e você vai ter que encarar. Então, assim, esses pensamentos dolorosos que me traumatizaram, eu tive que visualizá-los novamente e tive que enfrentar. É uma coisa fácil de se fazer? Não é. Só que se você consegue atravessar isso e fazer uma nova reprogramação mental, você consegue programar uma nova história com um futuro muito melhor do que teu passado e presente.